Fala pessoal, sejam bem-vindos ao último módulo, desse curso, que agora finalmente vocês vão ver na prática como que a gente realiza ETL de arquivos, tá? Então você já aprendeu um pouco sobre a teoria de ETL, você já aprendeu um pouco de teoria de R, né? Você aprendeu também na prática quais são os objetos principais ali de R. A gente já viu várias funções, né? Métodos, atributos, essas coisas da linguagem. E agora a gente está preparado realmente para aplicar esses conhecimentos e fazer um ETL do início ao fim, né? Todas as etapas, extração, transformação e carregamento de dados. Né? Já adiantando que sempre a etapa de transformação ela vai ser a mais complicada, a mais trabalhosa, né? Geralmente para fazer a extração dos dados é um pouco mais simples, a transformação você vai levar bastante tempo e o carregamento é você preparar ali a sua tabela, se conectar com o banco de dados e enviar, né? Então, vocês já tiveram algumas aulas aí anteriores sobre o Google BigQuery, né? Eu estou até com ele aberto aqui. Eu já tenho um projeto pronto para a gente utilizar e armazenar um dataset e depois uma tabela nesse dataset. Na verdade, várias tabelas, né? A gente vai ter algumas aulas aí e cada aula a gente vai armazenar uma tabela. Para vocês realmente aprenderem a fazer esse carregamento num banco de dados, tá? E aí, nessa aula a gente vai falar sobre ETL de arquivos CSV, né? Para quem não sabe, CSV geralmente são ali os arquivos separados por vírgula, né? Que você consegue abrir no próprio Excel. E aí no Excel você também consegue transformar, né, esses dados, transformar de CSV para XLSX, por exemplo, né, que seria uma pasta de trabalho do Excel, e você deixar as colunas todas organizadinhas, né? Em Python a gente consegue fazer isso além de fazer toda a limpeza, né, que às vezes o Excel ele é limitado, ele não permite a gente fazer isso. E a gente vai utilizar a fonte de dados, né, da Agência Espacial Brasileira. A gente tem um site aqui, né, muito interessante que vocês podem utilizar não só para esse projeto, para essa aula ou para esse curso, mas também para outros projetos e desafios que vocês precisam, né, fazer depois para realmente treinar, né, aplicar os conhecimentos que a gente tem aqui. Então tem vários sites disponíveis na internet que você consegue baixar dados públicos, né? Dados que realmente estão abertos ali para serem utilizados. Um deles é um do governo, né, brasileiro, gov.br, governo brasileiro, e ele oferece alguns dados de transparência aí, dos nossos órgãos, né? E, bom, a gente vai pegar exatamente então sobre a Agência Espacial Brasileira, tá? Então, vocês vão ter acesso a esse link, vocês vão ter acesso também aos CSVs todos baixados, né? Então, se eu olhar aqui na nossa pasta de trabalho, tem todas as tabelas já que eu baixei, né? Essas três aqui, tem também algumas informações sobre o conjunto de dados, que tem um dicionário de dados, que aí vai explicar exatamente o que são aí cada uma das tabelas, os campos, geralmente isso também eles fornecem. Tem aqui um arquivo com a fonte, né, com a URL que vocês vão poder acessar, ou pelo próprio script. Eu vou também fornecer o script pronto depois para vocês, mas eu aconselho vocês tentarem aí escrever também do início ao fim, não só assistir a aula. E também tem aqui uma imagem, um arquivo de imagem que a gente vai utilizar, que eu também vou fornecer para vocês. E o arquivo de credenciais do Google BigQuery, que ele vai permitir a gente se conectar ao banco de dados e conseguir enviar os dados. Simples assim. E eu vou mostrar também como que a gente gera no final, né, na etapa de load, de carregamento, a gente vai acessar o BigQuery e eu vou ensinar como você gera esse arquivo. Tá? E aí você deixa tudo na sua pasta de trabalho, na mesma pasta em que está o script. Tá legal? Bom, então, como eu falei, a gente vai utilizar os dados aqui de contratos administrativos da Agência Espacial Brasileira. Né? Então, vocês podem clicar aqui e baixar esses arquivos, né, como CSV. Né? Então, aqui tem CSV, tem JSON também,
né? JSON você também vai aprender o que significa, mas nessa aula a gente vai realmente ver sobre CSV. Ou vocês baixam por aqui, ou baixa pelos recursos da plataforma que eu também vou disponibilizar prontos, tá? Então fiquem tranquilos aí em relação a isso. Bom, então aqui eu deixei a nossa fonte dos dados e basicamente agora a gente vai começar a trabalhar, tá bom? Então só deixa eu preparar aqui tudo que eu vou falar. Bom, vamos começar então com as bibliotecas, né? Geralmente, para deixar um script organizado, né, de um projeto, de um relatório, a gente precisa colocar os títulos, né, certinho, e também organizadas as informações, né, todas as bibliotecas que a gente vai utilizar durante o script. Lógico que conforme a gente vai montando o script, a gente vai percebendo que tem outras bibliotecas que vamos precisar, né? Aí, basicamente, você pega aquele código de carregamento e coloca lá no começo, na parte das bibliotecas, quando você finalizar o script, tá bom? Bom, aqui a gente vai então utilizar, né? Eu vou explicar na hora que a gente estiver utilizando cada uma das bibliotecas, mas vamos utilizar o IR display. Aí, vou só copiar aqui e colar. 2, 3, 4. Vamos utilizar o dplyr, né? Obviamente, que vocês vão... Isso que é legal, né? A gente vai aplicando com um projeto real, na prática, tudo que vocês aprenderam, né? E aí os comandos que a gente vai precisando, a gente vai colocando aqui no nosso código. Vamos utilizar esse aqui também, que é o stringr, para manipulação de strings. Esse IRDisplay é basicamente para a gente colocar aquela foto, né, essa foto aqui, e mostrar essa foto no próprio script, né, para ficar bonito e parecido com um relatório mesmo. E por fim, vamos utilizar o BigR Query, né, que é o pacote utilizado para a gente se conectar ao Google BigQuery, né. E aí, vocês provavelmente não vão conseguir rodar, vai dar erro, porque vai precisar instalar alguns pacotes, né? Então, se precisar instalar, install packages. E aí você coloca o nome, por exemplo, aqui, BigR Query, e instala, tá? Eu não vou instalar porque eu já instalei tudo, né? Então, não vou precisar, mas vocês vão precisar provavelmente se não utilizaram ainda essas bibliotecas dentro do R, tá? Bom, e aqui eu vou colocar só uma opção a mais do próprio R, que é para suprimir aí mensagens de aviso, né, que não são erros, né, para não ficar aqui, ó, esse tipo de mensagem, né? Faltou até eu adicionar aqui no dplyr uma que é necessária, que é o warn conflicts, né? False, que aí ele não vai mostrar. Então, se eu rodar de novo, ó, ele não mostra essas mensagens de aviso que vão deixando o script extenso e elas acabam enchendo um pouquinho o saco, tá? Bom, então, não vou rodar esse de instalação. Vamos para a primeira etapa do ETL, que é de extração, né? Então, vamos lá, extração dos dados. Vamos transformar em título e boa, começar. Então, como a gente pode ver, a parte de extração é a gente carregar dentro aqui do nosso Jupyter Notebook as tabelas que estão em CSV, né? Então a gente tem empresas, tem a datas, tem a contratos e acho que só, né? Por enquanto. Só deixa eu ver. Datas, empresas e contratos, é isso mesmo. Então, vamos lá, né, para a parte realmente prática. Bom, então, o primeiro que a gente vai utilizar é contratos, que a gente vai carregar aqui dentro do R, né? E aí, a gente está falando de um arquivo CSV, né? Tem uma função aqui já presente que ela vai fazer a leitura do CSV, que é o read.csv. Eu dei um tab aqui para aparecer as opções e a gente tem o read CSV para utilizar, tá? Aí basicamente a gente vai escrever, né, o nome do nosso arquivo, que é tabela
contratos.csv, né? E eu vou rodar assim, só para vocês verem como vai ficar. Vamos olhar aqui como é que ficou. Então, ó, dá para ver que ficou tudo, né, desconfigurado. Porque ele não está no encoding certo, né? Ele não está na língua certa aqui para a gente realmente fazer a leitura da nossa tabela. Então, tem um campo aqui, vou até dar um tab. Ele aparece todos os atributos, né, que são possíveis da gente colocar dentro da função de read CSV, tá? E um deles é, cadê o encoding aqui? O encoding a gente vai poder colocar um que aceita caractere especial, cedilha, til, né, acento em geral. Então, o TF8 é o que a gente vai utilizar. E também, né, lembrando que sempre bom a gente colocar o string as factors como false, né, para ele não transformar em variável categórica as strings, né? Se a gente precisar transformar alguma em fator, a gente transforma ao longo do nosso script, tá? Então vamos agora dar um head, contratos, e ele vai aparecer para a gente aqui certinho. Então agora apareceu, né, com acentuação, C cedilha também. Então agora tá bonitinho aqui a nossa tabela, o nosso data frame. Tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou copiar com a tabela de datas. Tabela datas. Mesma coisa. Rodar e visualizar. Então aqui a gente tem um identificador único, né, e um campo realmente com a data no padrão brasileiro, né? Então primeiro o dia, depois o mês e depois o ano, né? Geralmente a gente precisa transformar certinho para o padrão americano, que é como as linguagens elas foram desenvolvidas, tá? E só explicando aqui contratos, né? A gente tem o identificador único da tabela, a gente tem o nome dos contratos, a gente tem um objeto aqui do contrato, que é como se fosse uma descrição, né? Então, por exemplo, contratação de empresa para administrar curso de inglês na Força Aérea Brasileira. Tá? A gente tem o valor desse contrato, então isso faz parte da transparência também desses órgãos governamentais. Né? Então, aqui, por exemplo, a prestação de serviço de copeiragem, R$385 mil o contrato. A gente tem o início da vigência e o término, que basicamente são identificadores, né? É por isso que a gente tem a tabela de datas, a gente consegue relacionar aqui o ID data com o início vigência e com o término da vigência para ver exatamente qual que foi a data desses números aqui, tá? E temos uma chave estrangeira da empresa contratada, né? Que a gente vai armazenar agora também um data frame. Então, o que falta realmente agora é a tabela de empresas, né? Empresas, tabela, empresas, encoding UTF-8 e sem ser por fator. E agora vamos dar um head das empresas. A gente tem um identificador único aqui, né, nessa tabela e o nome da empresa, tá? Então, basicamente a gente pode mandar tudo para essa primeira tabela aqui, né? E mandar uma tabela resumida lá para o BigQuery e tratada, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula. E bom, a parte de extração acabou, é isso. A gente já extraiu, eles já estão aqui no nosso script. Agora é transformar esses dados, né, para ele ficar limpo, ele ficar organizado, ele ficar completo, com todas as informações que a gente precisa, para mandar isso para uma tabela do Google BigQuery. E aí depois dá para passar isso para um dashboard, né? Para quem fez aí o curso de criação de dashboards com Data Studio, deve saber muito bem, né, que a gente faz vários gráficos, vários dashes com dados do próprio Google BigQuery, tá? Mas isso não é assunto para essa aula. Então, deixa eu adicionar várias células aqui. A gente vai usar. Beleza? Agora,
a parte de transformação dos dados. Markdown, beleza. Agora chegou a parte de a gente usar a biblioteca IRDisplay, né? A IRDisplay, eu vou até colocar aqui, IRDisplay, quando a gente coloca dois pontos, duas vezes aqui, então, a gente pode ver quais são todas as funções que aquela biblioteca ela permite a gente utilizar, né? Então, mais uma coisa aí para vocês aprenderem e anotarem. Aqui a gente vai utilizar, né, a display PNG. Cadê? Aqui. Por quê? Porque a gente tem um arquivo PNG aqui, joins.png. Agora, a gente pode usar aqui file e passar o nome, que é joins, minúsculo, PNG, tá? E aí rodar. Então, olha só que legal. A gente consegue colocar uma imagem dentro do nosso arquivo do Jupyter Notebook, né? Dentro do nosso script aqui, tá? Então, eu trouxe isso aqui para a gente relembrar sobre os joins, né? Inner join, a gente já viu cada um desses, né? Teve uma aula riquíssima aí que eu mostrei, tanto com intersecção como sem intersecção. A gente aprendeu todos esses casos. Aqui a gente tem códigos em SQL para relembrar ou para utilizar, se vocês quiserem aprender linguagem SQL. Mas não é só SQL, a gente consegue também utilizar em Python, em R, enfim, em várias linguagens. A gente vai utilizar aqui principalmente o left join, tá? Usando essa tabela, né, como tabela da esquerda, tá? Então a gente vai priorizar sempre os dados dessa tabela e trazer quando tiver match da tabela de datas e da tabela de empresas, tá bom? Para organizar todo o nosso conjunto de dados. Bom, beleza, então a gente já pode fazer um primeiro left join, que é com a tabela de empresas, né? Então a gente vê que tem aqui o ID empresa e aqui tem o FK empresa contratada, né? São campos aí que se relacionam. Um é chave primária na tabela empresas e o outro é chave estrangeira na tabela contratos, tá? Então vamos fazer esse join, né? Vocês já aprenderam a fazer isso. E eu vou salvar em um data frame que chama contratos mod, tá? Vou salvar aqui. Então vamos lá, contratos, comandinho mágico. E aí left join, que a gente pode utilizar com a tabela empresas. Então vai ser contratos na esquerda, empresas na direita, né? Aí a gente pode passar o by, né? Nos exemplos que a gente fez nas outras aulas, a chave que a gente relacionava de uma tabela com a outra tinha o mesmo nome. Aqui no caso não tem o mesmo nome. A tabela da esquerda tem um nome e da direita tem outro, né? Então, nesse caso, a gente simplesmente passa um vetor, tá? Com, primeiramente, a chave aqui da esquerda, que é ficar empresa contratada, e a da direita, que é ID empresa. Tá? Então é isso, basicamente. Vamos fazer um left join. Deu algum erro aqui, vamos ver. Ah, tá. Ao invés da vírgula aqui, é igual. Tá? Então a gente tem que fazer igual. Chave da esquerda igual a chave da direita. Beleza. Vamos dar um head agora aqui em contratos mod. Tá? Bom, então a gente adicionou agora a informação do nome da empresa à tabela inicial de contratos. Tá? Então agora a gente não precisa mais desses números aqui, né? Que são os IDs das empresas contratadas. Vamos tirar essa coluna da nossa tabela, né? Como que a gente faz isso? A gente pode utilizar, por exemplo, o comando select, né? Então, contratos mod, a gente vai passar para ele, basicamente, o contratos mod, comandinho mágico, select,
E aí no Select, a gente pode escolher todas as colunas menos uma. Como que a gente faz isso? Coloca menos. Exatamente. Menos. Menos a tabela, né? O nome da tabela que a gente não quer mais. Então, eu tenho que passar num vetor. E aí eu passo aqui, ó, o nome da empresa contratada. O nome não, né? O FK, o identificador único. E pronto. Se a gente visualizar agora, temos aqui a nossa tabela de contratos mod. Beleza? Show. Então agora a gente pode fazer outro left join, né? Que agora no caso é com as datas, né? Ao invés de pegar os números aqui de início da vigência e término, vamos pegar realmente quais são as datas desses números, né? Desses contratos aqui de início de vigência e término de vigência. Então a gente vai ter que fazer o left join duas vezes, um para o início e um para o término, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, tabela empresas não vamos utilizar mais, agora só datas, tá? Então o ID da data ele vai se relacionar com o início vigência primeiramente, e aí depois, na segunda parte, o ID da data vai se relacionar com o término da vigência, tá bom? Então vamos fazer isso na prática. Bom, então eu vou criar um outro aqui, data frame, que vai chamar contratos final, tá? Pode ser qualquer nome aí. Contratos final vai receber contratos mod, comandinho mágico, e aí a gente vai fazer outro left join, tá? Left join com a empresa, com o dataset, né, a tabela de datas na direita, tá? E no by mesma coisa, né? A gente passa um vetor dizendo qual que é a chave, uma das chaves, né, da esquerda, igual a chave da direita, que é o ID data. Então, basicamente isso. E aí a gente pode passar aqui, ó. Se a gente dá um head, contrato final, a gente vai ter uma data aqui, né? Só que é bom a gente especificar agora qual que é essa data. A gente fez com o início da vigência, né? Então essa é a data de início da vigência, tá bom? Então a gente pode depois renomear, né? E agora não precisamos mais também dessa coluna aqui de início vigência. Então a gente pode pegar o mesmo comando aqui de select para excluir, dar um drop, né? Nessa coluna. Então a gente vai pegar o próprio contratos final e vamos tirar o campo de início da vigência, tá? Então se eu rodar aqui em cima de novo, já sumiu, não existe mais essa coluna. Então tá tudo certo. Beleza. Então a gente pode fazer a mesma coisa agora. Na verdade, antes de fazer a mesma coisa com o término da vigência, vamos renomear, né, esse campo de data aqui para ele realmente ter o nome do início da vigência. A gente pode utilizar o dplyr também com o comando de rename, tá? Então vocês devem lembrar bem aí. Só vou copiar aqui para ficar mais fácil e vou trocar o select por rename, tá? O rename na esquerda eu coloco o nome atualizado que eu quero, então data, início, vigência é o nome que eu quero. Então esse nome vai substituir o nome de data da coluna. Beleza. Então visualizando agora. Agora sim, ó, o data é data de início da vigência, tá? Agora é fazer a mesma coisa com o término da vigência, tá? Então, mesma coisa, left join, vou copiar aqui, vou trocar início por término, contrato final, aqui é contrato final também, join, ele é left com as datas ainda, e aqui o resto tá tudo certo. Então vamos lá, rodar. E agora já vamos dar um select aqui para tirar outra coluna, né, que não vai mais usar, que é o término da vigência. E aqui a gente tem contrato final. Então já vamos tirar
aqui essa coluna. E por último, vamos dar um rename, né? Então, rename a gente vai dar no campo de data de novo, que vai ser criado, tá? Então, vamos ver de novo aqui como é que vai ficar. Então, a gente vê aqui, temos o campo de data, né? Porque a gente deu join. E agora vamos transformar esse campo de data em data término da vigência. Simples assim. Copiando e colando. Vamos ver o head. E agora sim, ó, temos uma tabela super organizada, né? Com data de início da vigência, data de término da vigência e o nome da empresa. E o resto das informações que já tinha ali na tabela de contratos. Tá bom? Então, agora que a gente organizou, vamos analisar um pouco, né, essa tabela para ver se não tem campos nulos, valores nulos, né, nas colunas, se os tipos das colunas eles estão corretos, para a gente transformar, né, ver se, por exemplo, esses de data, na verdade vai precisar transformar, porque está no, como eu falei, está no formato brasileiro, a gente vai ter que transformar para o formato inglês, e aí ele vai reconhecer como data. Então deve estar como string aqui, ou caractere, a gente vai dar uma olhada ainda. Para depois a gente mandar uma tabela bonita, né, bem estruturada para o Google BigQuery. Tá, então beleza, vamos primeiro verificar se essa tabela tem valores nulos, né? Como que a gente faz isso? Com call sums, ou seja, ele vai analisar em todas as colunas se tem valores nulos, tá? Então, isNA no nosso data frame, que é contratos final, tá legal? Então, aqui ele passa o nome de cada coluna e quantos valores nulos tem em cada coluna. No caso, não tem, então é ótimo pra gente, não vai precisar fazer nenhuma transformação, né? Entender esses valores nulos ou substituição, nem nada disso, tá bom? Agora vamos ver a estrutura dessa tabela com str, que vem de structure, né, do inglês, e aqui, ao invés de head, deixa eu copiar o contrato final, para não ter que ficar digitando toda hora. E vamos olhar aqui, então, ele fala que tem 184 observações, ou seja, 184 linhas, né? Isso a gente pode confirmar também com DIN, DIN, que é de dimensão, então 184 linhas, 7 variáveis, né? 7 colunas. E aqui, o ID contrato é um inteiro, tá certinho, nome contrato ele tá como caractere, tá certinho, objeto contrato também, que é a descrição. O valor do contrato está como numérico, também está certo. Nome da empresa, caractere. Aqui que está o problema, né? Data do início da vigência, data de término da vigência está como caractere. Então vamos transformar, né, esses campos de caractere para data, né? A gente precisa fazer isso para mandar ali para o BigQuery, né, uma tabela correta com os tipos certos. Isso faz parte também do processo de ETL, tá bom? Então, a gente pode primeiro verificar, né, utilizando a função as.date, tá? Então, ó, vou dar um tab aqui, ele já aparece, as.date, e a gente pode passar, aqui é nossa coluna, contratos, final, e aqui vou pegar a data de início da vigência, tá? E aí eu preciso passar o formato, né? Ó, format. Qual que é o formato que tá aqui? O formato que tá é dia barra mês barra 2015, que é ano, né? Então dia, mês, ano. Então a gente precisa passar esse formato aqui para ele entender como transformar isso para o padrão de data americano, né? Então, primeiro, dia, né? Então a gente sempre utiliza a porcentagem antes, barra porcentagem M de mês, barra porcentagem Y maiúsculo de ano, né? O Y maiúsculo são os 4 dígitos do ano. Se eu usasse minúsculo, seria só os últimos 2 dígitos do ano, tá bom? E aí,
Se a gente rodar isso aqui, por exemplo, vamos ver se tem algum nulo, né? Não parece que tem nulo aqui, né? Então, na verdade, nulo a gente já viu que não tem aqui, né? Mas, quando a gente usa a função aqui as.date, ele vai analisar se tem alguma data que ele não conseguiu transformar. E quando ele não consegue transformar, ele vai retornar como nulo, tá? E aqui a gente está usando a função sem ainda passar para variável de data de início e vigência. Então a gente ainda não está substituindo diretamente na coluna, só estamos vendo como realmente fica. Então a data início e vigência parece que está tudo certo. Vamos olhar agora. Ctrl C, Ctrl V, a data de término da vigência. E parece que está tudo ok? Não, ó, tem um NA aqui também, né? Então ele retornou um valor nulo, tá? Ou seja, teve uma data aqui que ele não conseguiu reconhecer. Então a gente vai precisar olhar aqui e descobrir qual que é essa data para fazer o tratamento, né? Então, por isso que essa é a etapa mais trabalhosa, a etapa de transformação, porque a gente precisa diagnosticar ali o nosso dataset, o nosso conjunto de dados, para entender o que precisa ser feito, tá? Então, como que a gente pode descobrir isso, né? Eu vou passar essa informação para uma outra coluna, vou criar uma nova coluna no nosso data frame, né? Como que eu faço isso? Eu digito o nome do data frame, contratos final, e aí eu dou um nome, vou dar um nome de teste, tá? E aí vai receber toda essa expressão, né? Para a gente descobrir onde tem esse NA. E aí eu vou rodar, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que ficou. Head contratos final. Head contratos final. Então agora a gente criou uma coluna de teste que ele faz a conversão, né? De cada um desses valores. Na verdade, ó, se a gente olhar, 31/12/2015. Ah, tá. Aqui ele tá pegando 26/1/2016. Aqui 27/1, dia, mês e ano, né? Foi o que a gente utilizou, dia, mês e ano. E aí ele transformou. Peraí. É data do término da vigência. Tá certo. É esse aqui que eu tenho que ver e não a data de início, né? Então a gente mandou para a coluna teste a data de término da vigência. Então tá certinho aqui, ó. 19/12/2015, 19/12/2015, que é o padrão americano. Então tá corretinho, né? Eu tava olhando a coluna errada aqui. Então precisa ter muita atenção também na hora que estamos analisando o nosso conjunto de dados, tá? Então agora eu vou querer ver o registro onde existe um campo nulo, né? Nessa variável de teste que a gente armazenou todos esses valores aqui. Eu quero descobrir onde está esse NA. Então vamos descobrir. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar, né, o nosso dataset onde tiver um NA dentro de teste, tá? Como que eu faço isso? Contratos final. E aí aqui eu posso colocar is.na, né? Contratos final teste quando tudo isso aqui for true. Ou seja, quando o isNA for true dentro da coluna de teste, eu quero que retorne qual que é o registro, né? Então aqui, ó, esse é exatamente o registro quando a gente acha um nulo aqui, que é exatamente esse nulo aqui, ó, né? Que a gente viu antes de mandar para uma coluna. Então, vamos descobrir por que ele não conseguiu converter esse aqui. 31/9/2017. Setembro vai até... Vamos ver aqui. Setembro vai até dia 30, né? Então, talvez digitaram isso errado, né? Por isso que ele não conseguiu reconhecer, tá como 31/9/2017.
aqui. Então, deve ser o final desse mês que ele quis dizer, né? A pessoa que escreveu aqui. Na verdade, deveria ser 30/9 de 2017, certo? Então, a gente vai precisar fazer, né, a substituição desse valor. Substituir 31/9 de 2017 por 30/9 de 2017, tá bom? Então a gente vai fazer isso exatamente agora. Usando o dplyr. Contratos final, comandinho mágico. E aí eu quero utilizar o que? O mutate, né? Então a gente vai utilizar o mutate. Eu ainda não vou armazenar dentro do próprio dataset, porque eu quero ver o resultado aqui antes para ver se está tudo certo, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o string replace, né? String replace, que também é uma função, né, que a gente pode utilizar. E vamos substituir, basicamente, né? Qual coluna que a gente vai trabalhar na substituição? A data término da vigência, que foi o que ele não conseguiu transformar em data, né? E aí, qual que é o valor que a gente quer substituir? É esse aqui, né? 31/9 de 2017. Então, o segundo parâmetro, né, da função string replace, a gente coloca o que a gente quer substituir. E, por fim, a gente coloca pelo que a gente quer substituir, tá? Então, contrato final, mutate, para criar uma nova coluna. E aí, eu posso dar um nome para essa coluna, né? Então, data é o própria data aqui, né? O próprio nome que a gente pode dar de nome, né? Então, basicamente, data término da vigência igual a string replace. E aí, a gente vai fazer essa substituição para ele conseguir depois converter, tá? Aí, agora sim, eu vou escrever aqui. Cadastro final vai receber tudo isso. Vou passar para cá. Beleza. Então, vamos rodar. E agora, vamos ver se ele conseguiu converter tudo, né? Vamos ver se ele conseguiu converter tudo. Então, agora sim, ó. Agora não aparece nenhum NA, né? Aqui, ó, 30/9 de 2017. É exatamente a mesma posição onde estava o NA aqui, né? Então, agora ele está convertendo certo. Beleza. Agora sim eu posso fazer a substituição das colunas que estão em caractere para realmente date, né? Data. Então, agora a gente está seguro para fazer isso. Então, aqui já eu vou colocar contratos. Cadê? Aqui, contrato final, data, término, vigência. Vai receber tudo isso que a gente colocou aqui. E a mesma coisa a gente pode fazer para a data de início da vigência, tá? E colocar aqui, beleza. Vamos rodar e funcionou sem dar nenhum erro, né? E vamos confirmar se realmente, né, mudou certinho. Então, structure, contratos final e data, início, vigência, date, data término, vigência, date e o teste, date também. O teste a gente não vai precisar. Foi só realmente para identificar qual era o registro que tinha NA, tá? Então a gente não vai precisar do teste e também, deixa eu ver aqui, o nome do contrato está como caractere, objeto contrato caractere. Então aqui está tudo certo, pelo menos com isso. E o nome da empresa também como caractere. Então beleza, aqui está tudo certo. E a gente pode realmente excluir, né, o campo de teste. Contratos final vai receber contratos final, comandinho mágico, select menos C teste. Pronto. Então, se a gente rodar aqui em cima de novo, ó, sumiu o teste. Exatamente como queríamos. E aí a gente pode agora criar
a gente pode criar campos também, né? Além de transformar os campos, tirar alguns que não precisam, a gente pode criar um, né? Aqui, por exemplo, qual campo que a gente pode criar? Podemos pegar a data de término da vigência menos a data de início da vigência e verificar quantos dias tem, né? Então, o tempo de contrato, por exemplo. A gente pode fazer isso, né? E aí a gente pode utilizar o diff, né? A gente tem uma função que chama diffTime. Acho que é do dplyr, deixa eu ver aqui. Diff. Não. Ele vem no próprio R. diffTime. Aqui, achei. Beleza, então o diffTime ele vai pegar a data final, né, como primeiro parâmetro, a data inicial como segundo parâmetro, e o terceiro parâmetro a gente coloca qual que é a unidade que a gente quer que retorne, né? Se a gente quer a diferença em meses, se a gente quer a diferença em semanas, em dias, em anos, tá? Dá para fazer tudo isso com essa função de diffTime, tá? Só que essa função, né, ela só aceita quando a gente tem um tipo específico do campo, né? Ele não como data, ele precisa estar como as.POSIX. Cadê? Aqui, POSIX CT, tá? Então a gente vai precisar transformar aqui o contrato término da vigência. Então, como eu falei, o primeiro parâmetro da função é o término da vigência, é a data final. Fazemos a mesma coisa para data inicial, que é o segundo parâmetro. Aqui, data início da vigência, isso aqui é minúsculo, né? Início da vigência. E por último, a gente fala, né, qual que é exatamente a unidade que queremos como retorno. No caso, a gente quer days, né, dias, tá bom? Então, é isso, né? Vou até rodar aqui antes de substituir. Ó, aqui ele está dando a diferença de dias de cada um, né, dos registros. E aí a gente vai ver que tem coisa errada aqui, né? Tem zero, por exemplo, né? Como é que iniciou e terminou contratos no mesmo dia? Como é que a data de término é 2 dias antes da data de início de vigência do contrato, né? Aqui também tem esse zero. Então, a gente pode depois fazer quando a gente pode pegar o dataset, a tabela, quando essa diferença de dias for maior que zero, né? De resto, eu acho que realmente está errado aqui e alguma sujeira nos dados, tá bom? Então a gente pode criar, né, agora um novo campo, que no caso eu vou chamar de tempo de contrato. Tempo de contrato. E vou passar isso para cá. Então, tempo de contrato vai receber tudo isso aqui, né? Deixa eu só passar para cá para ficar mais organizado. Pronto, ó. Vamos rodar. E deu algum erro aqui. Só deixa eu ver o que é. Objeto contrato final não encontrado. Ah, tá. É contratos com S, né? Contratos final. Beleza, agora sim deu tudo certo. Vamos olhar. Vou dar um head aqui em contratos final. E agora sim, ó, a gente tem uma coluna, né, que tem aqui um tipo de data, né, de tempo, na verdade. O tipo dessa coluna, desse objeto é de tempo. 364 days, né, dias, 308 dias e assim por diante. A gente pode tentar extrair aqui depois, né, só os valores numéricos, né? A gente pode fazer isso. Antes, vamos só confirmar, né? A gente viu visualmente, mas vamos fazer matematicamente aqui também, né? Através do código. Vamos entender aqui como é que tá, qual que é o valor mínimo, né, de tempo de contratos, qual que é o valor máximo, os quartis e tudo mais. A gente consegue fazer isso com o summary, né? O summary ele vai dar um resumo para a gente, né, sobre aquele campo. Tem que passar como vetor aqui contratos
final e o nome do campo, né, que é o tempo de contrato. Então, beleza, ó. Realmente aqui ele deu o mínimo como -2, né? Aqui o primeiro quartil, aí tem a mediana, né, que é 50% ali da distribuição, o valor de média, terceiro quadrante e o valor máximo, né, que é de 1096 dias, né? 1096 dias. Vamos ver quanto que isso dá. Calculadora. 1096 dividido por 365, 3 anos, né? Então, parece que está ok, nada muito alto. Então, a gente não vai precisar eliminar nenhum outlier, tá? Só os valores que estão menores que zero e que estão iguais a zero também, tá? Então, como a gente faz isso? Contratos final vai receber contratos final quando contratos final ponto não, né? Ponto em Python. Tempo de contrato tem que ser maior que zero. Maior que zero para todas as colunas. Beleza. Então, dando um head aqui. Então, tá tudo certinho, né? Não teve nenhum erro. E agora a gente pode realmente transformar, como eu falei, esse campo para inteiro, né? Se olhar aqui, ó, o structure de novo, a gente vai ver que o campo de tempo de contrato ele é um diff time numérico, né? Então ele não é um valor inteiro exatamente. A gente pode transformar ele como numérico mesmo, tá? Então como que a gente faz isso, né? Eu posso pegar aqui o contratos final, vou substituir o tempo de contrato por vou ter que usar o s. Deixa eu ver, numeric, né? Então, como numérico, eu vou ter que transformar como numérico esse campo. Exatamente o mesmo campo aqui. Então, deixa eu copiar, colar. E aí eu tenho que falar qual que é a unidade ainda que tá ali, né? Que no caso é days. Pronto. Se a gente olhar agora, head contratos finais. Finais não. Final. Então agora sim, ó, a gente tem os valores, né, como inteiros. E estamos prontos para a parte de carregamento, porque o resto dos tipos já está tudo certo, já fizemos limpeza nos dados também. Então parece que está tudo ok, né? Agora, última parte, que é de carregamento, que é mais simples aqui no caso. Tá? Vocês só vão precisar pegar aí o arquivo de credencial que eu vou ensinar agora. Bom, então, para a gente mandar essa tabela aqui lá para o Google BigQuery, a gente vai precisar das credenciais de conexão com o banco de dados, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou ensinar aqui para vocês. Ó. Tem o menu de navegação. E aqui tem o IAM e administrador. Vamos aqui, ó, IAM, apertar. Que é a parte ali que ele verifica acessos, essas coisas. E vamos aqui em contas de serviço, ó, vindo aqui para a parte da esquerda, contas de serviço. Na parte de contas de serviço, a gente pode clicar aqui em ações, tá vendo? Ações aqui no lado direito e gerenciar chaves, tá? Então, gerenciar chaves, e eu tenho duas chaves aqui, tá? Bom, se vocês não tiverem nenhuma chave, basta adicionar uma chave, né? Na hora que você cria uma nova chave, ele vai fazer o download automaticamente da credencial, né, do arquivo de credenciais, tá? Então, eu já fiz o download, né, e eu trouxe para a pasta aqui, e eu renomeei, né, para gbq.json. Então, vocês podem renomear aí também, ou vocês coloquem depois, na hora que a gente carregar lá no Jupyter Notebook, o mesmo nome do arquivo que fez o download, tá bom? Então, é simplesmente isso, para gerar esse arquivo. Então agora eu vou voltar aqui para o Google BigQuery e para o nosso script.
Então, beleza, a gente já tem aqui a biblioteca no começo carregada de BigQuery, né, o BigQuery. Podemos utilizar ele, então, ó, BigQuery, né, dois pontos, vamos ver os pacotes que tem. Tem um monte, né, tem um monte de coisa aqui, né, só que a gente está procurando para um que ele vai fazer a conexão, né, ele vai permitir essa conexão, que é o BQ Alf, aqui, tá vendo? BQ Alf. E aí, dentro dele, a gente passa um path, que é o caminho onde está o nosso arquivo, né? Como o meu arquivo está na mesma pasta, né, do Jupyter Notebook, então é só passar um nome, que no caso é o gbq.json, tá? E aí eu posso rodar, não deu nenhum erro, tudo certo. E aí a gente vai utilizar agora uma função que envia essa tabela lá para o Google BigQuery, né? Essa função, escrevi errado aqui, BigQuery, vamos verificar aqui, mas é o insert upload job. Então ele vai fazer um job de upload da tabela daqui lá para o Google BigQuery, tá? Então é isso exatamente que a gente vai fazer. Olhando aqui, ele vai precisar de várias coisas, do Project ID, ele vai precisar do dataset, ele vai precisar da tabela, do nome da tabela que a gente vai colocar lá, ele vai precisar do data frame, values, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, esse aqui é bom também, não é obrigatório, mas é bom colocar, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Bom, então a gente vai mandar essa tabela. Projeto. Qual que é o ID do projeto? Basicamente o ID do projeto é o que está aqui, né, nesse meu projeto, né? Isso aqui é um projeto. Nele eu posso criar um dataset, que eu vou criar daqui a pouco. E aí, basicamente a gente coloca o projeto aqui, né? Mas tem outra forma de você descobrir qual que é o projeto. Então, BigQuery list projects, tá vendo? Faltou aqui. Pronto. Então, ele já vai trazer o resultado para você de qual que é o projeto. Aí você pega, copia e cola aqui. Dataset eu preciso criar, né? Você também vai criar aí. Vou criar aqui um dataset que vai chamar ETL com R, por exemplo. Você pode colocar aí o nome que você quiser. Só não pode colocar números, na verdade, de caracteres especiais, espaço e tudo mais. Tá? Então aqui, basicamente, você só vai colocar o nome, já está no projeto certo, e criar conjunto de dados. Agora, criando conjunto de dados, pronto, né? De resto, aqui é só você mandar. Dataset, então é o que eu acabei de criar, ETL com R. A tabela, como a gente está fazendo aqui arquivos CSV, então eu vou chamar de arquivos CSV, tá? O nome da aula. E values. Values é o data frame que a gente quer mandar, que no caso é o contratos final. Contratos final. Write disposition. Basicamente aqui, esse é muito importante, tá, gente? Então preste atenção. A gente pode, se a tabela já existir no Google BigQuery e a gente está mandando de novo, a gente pode ou sobrescrever a tabela inteira, ou seja, excluir a tabela que estava lá e mandar uma nova no mesmo nome de tabela, ou a gente pode mandar como append, né? Então já vai ter uma tabela lá e a gente manda uma outra tabela por baixo dela, né? Como se fosse um concat, né? Um concatenate, tá? Ou bind rows que a gente aprendeu aí em R. Então, basicamente a gente vai colocar uma tabela em cima da outra, tá? Mas no caso aqui, ela não existe, né? Então a gente vai escrever pela primeira vez, tá? Mas aqui é sempre bom colocar o que você prefere, né? Se você quer sobrescrever ou se você quer colocar como append. No caso aqui eu vou colocar como write truncate, aí, write truncate, que basicamente ele vai substituir lá a tabela se existir, né? Então se eu rodar duas vezes essa célula, na primeira ele vai carregar a tabela lá e na segunda ele vai substituir, tá bom? Então vamos rodar.
E aí ele vai dar a mensagem, né? Ele vai falar as informações aqui de cada campo. E aí no final ele vai dar o status, né? Como running, né? No caso ele já terminou, porque a célula já finalizou aqui. Então se a gente olhar aqui, vou dar um F5 e aguardar. Então, dando um F5, vamos olhar aqui o nosso projeto, vamos olhar o nosso dataset. E aqui está a tabela, né? Bonitinha, arquivo CSV, né? Então temos o esquema, né? O esquema aqui, com o nome dos campos, os tipos dos campos. Então, ó, o ID contrato como integer, né? Inteiro, nome do contrato como string, texto, objeto contrato texto, valor do contrato float, nome da empresa string, data de início da vigência como date, término da vigência como date e o tempo de contrato como float, né? Pode ser float, pode ser inteiro aqui, não tem problema. Então, visualizando aqui, temos detalhes, né? Ó, das nossas colunas, dos nossos valores. Aqui a gente tem o número de registros, ó, 181, né? E para quem já fez meus outros cursos aí de SQL, de dashboard, dá para fazer consultas aqui nessa tabela com linguagem SQL, para fazer análises, por exemplo. Dá para mandar, né? Dá para visualizar lá no Google Data Studio para montar dashboard e assim por diante. Dá para exportar como planilha, enfim, dá para fazer um monte de coisa aqui no Google BigQuery que é extremamente poderoso, tá? Mas basicamente é isso sobre essa aula. Basicamente não, né? Essa aula ficou bem longa. Próxima eu acho que vai ser um pouco mais curta. Mas vocês aprenderam aí um projeto do início a fim de ETL com linguagem R, utilizando o arquivo CSV, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!